Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês. E hoje com história, porque ela é muito fascinante. E aí, galera, como estão os trabalhos, as atividades? Estão fazendo? Estão correndo atrás do prejuízo? Corram atrás, é só depende de vocês. Os professores estão aí, os tutores, enviem no grupo, no particular, onde se sentirem melhor. Mas não deixe de estar praticando, pouquinho que seja não, dia após dia, certo? Vão lá, converse com o professor de vocês, pergunte, tire dúvidas, que dúvidas todo mundo tem, né, em relação a alguma coisa. E acesse o portal, tem muito material legal, como eu sempre venho falando aqui para vocês, e sempre estou batendo e vou bater nessa tecla, porque o material está ótimo, está perfeito, para vocês terem mais curiosidade de aprendizagem, né? É essa curiosidade que estamos falando aqui, de aprendizagem. Vejam lá que o material está perfeito. Tem sobre o assunto de vocês e tem sobre outro assunto que a gente nessa curiosidade só tem a ganhar, a aprender mais. Lá no portal Estudo de Casa Itabaianinha. Quem não acessou ainda, quem não deu um likezinho aí, eu vou lá nada, acessar aqui, gastar minha internet, mas tem interesse pelas coisas boas, certo? Vão lá, procure aprender, né, a ter mais conhecimento. E, além do mais, não perde nada vocês. Hoje o nosso tema da nossa aula de história é a saúde na Europa medieval. Tem no livro de vocês, está lá no material de vocês, na página 182. Pode acompanhar. Eu peguei um pouquinho, né? Fiz um slide aí, resumido. Mas no material de vocês tem outros textos, tem outras explicações. Pode procurar lá, pode ler, entender. O desafio também é baseado na pergunta que tem no livro, então vocês não vai ficar sem saber. Lendo, tendo uma boa compreensão, vocês vão entender o que é, né, que se pede, do que é que está falando. E está vindo assim, uma sequência dos nossos assuntos, porque é acompanhando o material de vocês, o tema do livro de vocês. Certo, galerinha? Vamos lá viajar. Uma fascinante história. Nosso papel de parede, né, de entrada, nosso mural aí. Como ocorreu a formação médica ao longo da história? Vamos ver um pouquinho como foi que surgiu, né, lá na Europa medieval. Quem eram esses médicos, o que faziam, que nome tinham também. Vamos descobrir aqui um pouquinho como eram esses tipos de nome desses médicos, que hoje a gente chama médico, né, mas antigamente era conhecido com outros nomezinhos. Vamos ver aí essas curiosidades hoje. Tem também os cristãos, né? Falando aí um pouquinho, que também teve a sua contribuição, como padres, as freiras como enfermeira, então era bem diferente de antigamente do de hoje, né? Vamos lá navegar. A prática da saúde, o mágico, sacerdotais, era assim um pouco conhecido. Uma casta sacerdotal que se apodera das funções médicas, é encarada como um segredo tradicional e simultaneamente como manifestações do poder curador da divindade. Era assim conhecido antigamente. As referências da época em questão relacionadas com a prática domiciliar são de partos e atuações de mulheres de classe social elevada que dividiam as atividades dos templos com os sacerdotes. Uma observação aqui embaixo. As diversas camadas da sociedade recebiam tipos de assistências diferentes, viu também? E é isso.
Além dele lá, né, do começo. Aqui vamos ver um pouquinho a história dos primórdios, né, a relação entre mestre e discípulo. A preocupação com a preparação profissional daqueles que cuidam da saúde da população é uma constante na história da humanidade. Em épocas remotas, nas tribos primitivas, os candidatos à função de pajé eram selecionados e treinados. Então, lá também nas tribos tinha essa função, né? Como aqui também tinha, né, um cuidado de se descobrir, de ver aquele com mais aptidão, com mais cuidado para essa área, também era treinado. Nas tribos também eram treinados. Se escolhia ou via um pajé para essa função. Em seus primórdios, o ensino da atividade de cura começou de maneira informal. Treinamento profissional orientado por um prático. Os discípulos aprendiam as habilidades profissionais na relação com seus mestres. No alvorecer da ciência, procurar com pensamento tranquilo as causas da doença, sem perder de vista o fim imediato. Usar a razão e a experiência, livres de ideias preconcebidas, superstições e conceitos a priori, castigo, ainda com práticas de saúde. As ruínas, os sofrimentos das guerras sagradas colocam em dúvida o supremo poder dos deuses. Os progressos da ciência e da filosofia deviam às elites das velhas crenças. A prática de saúde, antes mística e sacerdotal, passa agora a ser, desta nova fase, baseando-se essencialmente na experiência, no ambiente, no conhecimento da natureza, no raciocínio lógico, que desencadeia uma relação de causas e efeito para as doenças. Esse período é considerado pela medicina grega como período hipocrático, destacando a figura de Hipócrates, que é influenciado por Sócrates e outros filósofos contemporâneos. Propôs uma nova concepção em saúde, dissociando a arte de curar dos preconceitos místicos e sacerdotais, através da utilização do método indutivo, da inspeção e da observação. As práticas de saúde, agora monocásticas e medievais. As práticas de saúde sofrem influências dos fatores socioeconômico, político da sociedade feudal. Marcado pelas guerras bárbaras, esse período era retratado como um palco de grandes lutas políticas e de corrupção de hábitos. Nesse período de fatores religiosos, muitos leigos, movidos pela fé cristã, voltaram suas vidas para a prática das caridades, assistindo os pobres e os enfermos por determinação própria. Então, nessa revolução, né, teve muitos que aí agora voltou para a sua religiosidade e foi ser um voluntário, né, com as práticas de curar, de tomar conta dos doentes. As ordens e as congregações passaram a assumir também a liderança na construção de hospitais e na assistência hospitalar, ligando definitivamente a prática de saúde aos mosteiros. Já passou também para os religiosos, né? Os primeiros hospitais foram destinados aos monges. Mais tarde surgiram outros para assistir os estrangeiros, pobres e enfermos, devido à necessidade de
defesa pública sanitária, causada pelas grandes epidemias, a desmandados, povos peregrinos e das guerras. A moral e a conduta eram mantidas sobre regras nos grupos de jovens que se submetia aos treinamentos de enfermagem. Nos conventos, foi um período que deixou como legado uma série de valores, abnegações e espírito de serviço e obediência. Então, e agora vocês veem, né, um pouquinho de como foi surgindo essa saúde, né, que antigamente era nas suas casas e mesmo assim era constituído por um cuidado mais especial dos senhores e da população em geral. E com essas guerras, aí foi montado já, né, teve a construção do hospital, logo no mosteiro. Os monges foi quem logo tomou conta. Entre povos árabes, ao contrário do que ocorria na Europa, a ciência e a medicina continuaram em pleno desenvolvimento entre médicos árabes para conhecidos desse período. Pode-se destacar também Avicena, adeptos da tradição Hipócrates também. Então, também os árabes, né, nessa época também ficou assim muito, já lançou seus médicos. O pós-monastia, monástica, né? O regime feudal inicia essa sua decadência, mudanças voluntárias, mudanças revolucionárias na economia. Alguns camponeses puderam comprar sua liberdade. A oferta de emprego aumentou nas grandes cidades. Apesar da escassez de mão de obra e da queda da produção e do consumo como o resultado da Guerra dos 100 Anos e da peste negra que assolaram a Europa, este período ocorreu importantes progressos econômicos, políticos e intelectuais. Essa fase tempestuosa significou uma grave crise para a enfermagem. Alguns movimentos reformadores partiram principalmente de iniciativas religiosas e sociais para melhorar as condições do pessoal a serviço dos hospitais. Depois por causa da Guerra dos 100 Anos e da peste negra que apareceu, no caso, teve um caos, né, na saúde. Poucos tinham essas habilidades e não tinham esses lugares todos para concentrar esses feridos e esses enfermos desta doença. Então, foi assim, naquele período, um caos constantemente, como tem pouco tempo vimos isso aí, né? Ouvimos falar também, né? Dessa doença que também assolou esse 2020 nosso. Então, fica assim, bem parecido com essa época aí também. O colapso na saúde. Não só aqui, mas no mundo, né? E agora o nosso desafio. Releia a página 183 e explique quem é e o que fazia os boticários e os barbeiros cirurgiões. Tem lá no livro de vocês. Quem não quiser ler também, ou que não tiver o material, não sei, pode pesquisar na internet, fazer uma pesquisa. Tem outros livros, quem tiver livro de história de 7º ano em casa, porque algum irmão, um filho tem, ou livro antigo mesmo de vocês, vocês dêem uma pesquisada e vão encontrar lá o que era e o que fazia um boticário e um barbeiro. Simples. Essa pergunta tem lá no material de vocês. Procurem lá e coloquem a resposta, envie para o professor certinho. Vamos lá. Agora a nossa mensagem da semana e o link da atividade ao lado. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Tenha fé, creia e corra atrás.
Você, principalmente você, como está dizendo aí. Então, se você não correr dos seus objetivos, não for à procura, então eles não vão cair do céu. Você é quem tem que, né, levantar e meter a cara. Foque nos estudos, certo, galera? Até mais, se cuidem, até a próxima aula. Que Deus nos